do direito. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço a presença de todos os meus alunos, pesquisadores da Universidade Federal da Bahia e também aos demais que comparecem a esse nosso bate-papo. Hoje nós teremos o prazer de conversar com um cara que, particularmente, sou um fã, acho um dos grandes nomes do direito civil nacional, um estudioso, um sujeito realmente incrível. E para falar um pouquinho com vocês, então hoje eu trago o professor Estevão Pousada. Estevão é professor de Direito Civil da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, que eu particularmente tenho que dizer a vocês, tenho muito, mas muito orgulho de dizer que foi minha casa durante muito tempo. Eu fui professor da Faculdade do Campo durante alguns anos, conheci Estevão enquanto professor lá da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, e em seguida pude ter o prazer de compartilhar contato com o Estevão durante algum tempo, e esse nosso contato continua existindo desde então, e a gente vem sempre trocando figurinha, conversando, batendo papo sobre questões relevantes do direito, e hoje a gente vai ter a felicidade de acompanhar o professor Estevão conversando com a gente. Estevão é mestre e doutor pela USP e, como disse, professor titular de Direito Civil da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Estevão, um prazer enorme receber aqui, uma felicidade imensa poder trazer para os meus alunos e para os demais pesquisadores da Universidade Federal da Bahia um nome tão importante como você, que já esteve aqui, na Universidade Federal da Bahia. Eu não estou em Salvador nesses dias, e, cara, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite e estar participando desse bate-papo aqui com a gente. Estevão, a palavra é sua, por favor. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar a todos e todas. Cumprimento o professor Leandro, é uma honra poder partilhar do seu convívio novamente. Hoje em dia, mais graças a essas ferramentas cibernéticas do que propriamente graças ao contato presencial, mas volta e meia eu tenho tido a oportunidade de comparecer à Federal Bahia para falar sobre as principais linhas de pesquisa, particularmente sobre a linha de pesquisa sobre Augusto Teixeira de Freitas, e agora tendo a oportunidade novamente de falar, junto do professor Leandro, a respeito de um tema que me interessa bastante, que é a distinção entre os conceitos de mandato, procuração e representação. Então, eu me sinto muito feliz de poder falar a todos vocês e vou tentar ser relativamente sintético na medida do possível, uma vez que eu acabo sendo prolixo demais com relação aos assuntos que me interessam, e fico à interesse para vocês, caso surja uma espécie de dúvida. Eu preparei uma pequena apresentação e vou tentar compartilhar essa apresentação com vocês, pelo menos para que vocês consigam perceber a existência de uma espécie de roteiro, a existência de uma espécie de norte no que diz respeito à fala. Eu não gosto de falar de improviso, então planejei essa espécie de roteiro para a nossa alocução. Então, por favor, eu pedia só um pouquinho de paciência de vocês, porque eu espero que funcione. Se funcionar, por favor, digam para mim que está sendo acessado. Um minutinho só. Tá, já, Estevão, vou aproveitar aqui. Está aparecendo sim uma tela aqui para a gente. Você está compartilhando já alguma coisa assim, tá? Só avisar aos alunos. Sim. Só avisar aos alunos que, se eventualmente vocês tiverem qualquer tipo de pergunta a fazer, qualquer consideração, por gentileza, encaminhem através do chat que tem aqui ao lado de vocês, tá? Podem encaminhar perguntas através do chat e depois, ao final da nossa conversa, eu passo para o professor Estevão, e até, Estevão, para deixar claro aqui, eventualmente eu posso te atrapalhar na sua apresentação, tá? Fazer alguma ponderação, alguma pergunta para a gente tentar tornar isso o mais acessível possível para os alunos, tá bom? Só uma pergunta, a apresentação tá sendo vista aí? Tá na tela, sim. Ótimo. Tá na tela, sim. Bom, então, e pelo que eu consigo entender aqui, ó, né, eu também sou novato nisso aqui, sou um neófito total, mas aparece a tela da sua apresentação e nós aparecemos embaixo falando. Então aparece a nossa imagem embaixo, mas a parte maior da tela está com a sua apresentação, sim, tá? Ótimo. Então, meus caros, vejam, a minha fala ela tem 6 conteúdos básicos, 6 espécies de itens básicos sobre os quais eu gostaria de falar. Primeiro, o que é que se entende por mandato, aquilo que se deve entender por representação, a diferença entre os conceitos de mandato, procuração e representação, a base comum do fenômeno representativo, o porquê da importância dessa distinção no contexto posterior ao advento do Código Civil de 2002, alguns exemplos de mandatários que nós podemos encontrar fora do ambiente propriamente civil, do direito civil, e algumas conclusões, se é que se pode oferecer alguma conclusão a esse respeito. Antes
mais nada, eu gostaria de contextualizar, porque não se trata de um tema qualquer. Vejam, eu já tive a oportunidade de comparecer à Federal da Bahia para falar a respeito de Augusto Teixeira de Freitas. Eu tive a ocasião de, na dissertação de mestrado, falar a respeito de uma parte específica da obra de Teixeira de Freitas, da sua consolidação das leis civis. Eu fiz a análise da introdução. E estive nessa oportunidade para falar um pouquinho sobre Teixeira de Freitas. Estevão, deixa eu fazer uma interrupção rápida aqui. Peço uma gentileza a você. Para os nossos alunos que não estão estão no começo do curso, ainda não têm tanto contato, faz uma breve explanação sobre quem é Teixeira de Freitas para o direito brasileiro e até mesmo mundial. Muito bem, importante destacar isso. Teixeira de Freitas é um dos mais importantes doutrinadores brasileiros de todos os tempos, eu sou muito suspeito para falar. Ele nasceu na cidade de Cachoeira, na Bahia. A cidade atualmente é conhecida exatamente em função da personalidade Teixeira de Freitas, e ele foi responsável pelo trabalho mais importante de alinhamento daquilo que seria o futuro Código Civil Brasileiro de 1916. Atualmente nós estamos submetidos a um Código Civil de 2002 e que revogou, quando da sua entrada em vigor do Código Civil, revogou o Código Civil anterior, de 1916. Antes do Código Civil de 1916, nós não tínhamos nenhuma modificação civil. E após a proclamação da independência, havia necessidade de que um Código Civil autóctone brasileiro viesse a ser desenvolvido. E nesses trabalhos preparatórios de desenvolvimento, que viria a ser o nosso primeiro Código Civil, Teixeira de Freitas teve dois papéis bastante significativos. Eu não vou aqui questionar qual é o papel mais significativo. Ele desenvolveu um trabalho de terraplenagem jurídica, ou seja, ele analisou tudo que se tinha por direito civil luso brasileiro até então, até a primeira metade a primeira metade do século XIX, e nesse trabalho de assentamento da legislação então em vigor, ele elaborou uma obra que ficou conhecida como Consolidação das Leis Civis. Em função do êxito desse trabalho preparatório da codificação, um trabalho de terraplenagem jurídica, ele acabou sendo contratado para a elaboração do que ia ser o primeiro projeto de codificação civil brasileira. E ficou muito modestamente conhecido. Ele intitulava como esboço, como uma espécie de rascunho, uma espécie de preparativo do que iria ser o código, e esse esboço não acabou vingando entre nós como Código Civil, graças a questões jurídicas, mas também questões de natureza política, e esse projeto acabou sendo descartado. E se tornou o Código Civil da Argentina, e vigorou até muito poucos anos atrás, e foi considerado por muitos autores, inclusive pelo próprio Pontes Miranda, como sendo o código mais avançado do mundo, à época da sua promulgação, estando lá par e passo com o PGB, com o Código Civil alemão. Então, Teixeira de Freitas na minha opinião, o mais importante jurista brasileiro, pelo menos privatista brasileiro de todos os tempos. Talvez com ele, pau a pau, nós possamos colocar a figura de Pontes Miranda e também do príncipe dos civilistas, Orlando Gomes, daí da Federal da Bahia. Obrigado, Estevão. Acho extremamente importante a gente fazer essa ponderação, e eu conheço um pouco do seu trabalho sobre Teixeira de Freitas, que é um negócio incrível, mas também para mostrar como muitas vezes a gente tem um material de qualidade tremenda no Brasil, que acaba sendo simplesmente ignorado. A gente entende quais são as razões, os conceitos, os motivos, vamos concordar com todos, mas é preponderante que todos entendam que era algo tão bem feito, a gente ainda tem acesso, depois os alunos, se quiserem, a gente compartilha esse material para que vocês vejam, mas é algo tão incrível que não foi usado no Brasil, mas a Argentina passou a usá-lo como o seu Código Civil durante um longo período. Então, é algo que a gente tem que considerar, e para nós que somos professores de direito civil, é muito relevante essa questão. E além de tudo, Teixeira de Freitas, ele tinha uma formação humanística muito significativa, então ele conhecia bastante da área de História, Direito e Direito Romano, e era um jurista extremamente atualizado com as obras do seu tempo. Só para dar uma espécie de contribuição, no que diz respeito, por exemplo, ao tema do mandato, que é o tema sobre o qual a gente vai conversar, enquanto o Código Civil, em matéria de mandato, desdobra a disciplina em 40 artigos, e, pasme, a disciplina mais alongada junto da disciplina da compra e venda, no esboço de Código Civil havia mais de 200 artigos, só sobre contrato de mandato. Então, era uma legislação projetada bastante minudente, bastante sofisticada, e realmente, por razões que não nos cabe tocar aqui, ela não acabou sendo convertida em lei, em texto aqui no Brasil. Mas nós perdemos a bela morada para os argentinos, né? Exatamente. E que continuou sendo, independentemente de não ter sido utilizado no Brasil, continuou sendo visto como um trabalho extremamente relevante, de uma qualidade incrível, né?
E não apenas um trabalho. Eu gosto de falar e, na medida do possível, tentar trazer alguma espécie de elemento comprobatório. Eu separei aqui e depois eu vou acabar apresentando a vocês, falando um pouquinho a respeito, dois artigos do esboço do Código Ah, que Civil, legal. em que o Teixeira de Freitas ele já intuía a diferença entre as noções de procuração e de mandato. E isso, pasmem, com cerca de 50 anos de antecedência, 50 anos é exagero, mas muito mais de 30 anos de antecedência em relação ao RUCA, que é considerado lá no direito alemão como sendo precursor da distinção, procuração, mandato e representação. Teixeira de Freitas não entrevia de maneira completa essa distinção, mas ele, do ponto de vista da sua preparação, que era uma preparação invejável, ele já antevia que tinha alguma espécie de problema nesse acabouço conceitual e já sinalizava no próprio bolso a existência de conceitos aqui bastante intrincados, né? Não, perfeito, é exatamente isso. E é interessante a gente notar também, para que você possa passar a tratar exatamente do tema, ou de forma mais direcionada, que muitas vezes a gente ouve, vê, lê manifestações de que as empresas são produzidas ou foram produzidas no direito alemão, italiano, francês, que precisam ser importadas, quando na verdade muitas dessas coisas já foram analisadas, já foram discutidas em outros momentos, em outros lugares, muitas vezes mesmo aqui no Brasil, mas que não se deu o devido valor à época, né? Mas enfim, essa é uma discussão que vai muito além. Estevão, desculpa ter te interrompido, mas fique à vontade para tratar do tema, por favor. Imagina, é uma honra e para mim é uma alegria sempre grande falar bastante do Teixeira de Freitas. No que diz respeito claramente ao mandato, aí eu tenho que contextualizar e dizer a vocês que esse tema ele foi analisado em uma tese de doutoramento que eu desenvolvi e acabei concluindo no 2010. O trabalho foi desenvolvido durante os anos 2008 e 2009, sobretudo. E eu estou sendo aqui absolutamente franco e transparente com vocês. A tese era para ser desenvolvida junto ao Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP. O grande problema é que nesse departamento nós encontramos uma cadeira de História e Direito a qual eu estava vinculado. Então, o que eu planejava no momento em que iniciava as minhas pesquisas? Realizar uma espécie de abordagem dogmática, ou seja, do direito civil atual, a respeito da distinção entre mandato, procuração e representação, e dar a esse trabalho dogmático de direito brasileiro atual uma espécie de capítulo histórico, uma introdução histórica. E com o passar do tempo, a análise histórica que eu acabei desenvolvendo, eu fui percebendo na metade da pesquisa que teria que ser feita uma análise com uma parte histórica e uma parte dogmática, ou seja, a parte histórica foi ganhando cada vez mais corpo. E no final das contas, a gente acaba sendo às vezes absorvido pela história do direito, virou um trabalho exclusivamente histórico e o trabalho dogmático está por se escrever, no que me diz respeito, há mais de 10 anos. Desde 2010 eu não acabo voltando minha atenção a esse assunto, exatamente porque é um assunto que eu deixei lá amadurecendo há algum tempo. Mas hoje eu queria conversar com vocês sobre essa parte dogmática. Mas por quê? Eu faço questão de destacar. Porque as principais inquietações relacionadas à distinção entre esses conceitos, elas sobrevêm, elas acabam surgindo, sobretudo graças a uma espécie de inquietação histórica. Eu começaria aqui pela análise do artigo 653 do Código Civil transcrito aí na transparência. O que está dito nesse artigo? Eu não quero ser deselegante ou educado e utilizar com vocês expressões que não sejam adequadas a essa nossa conversa. Mas é um dos artigos que, a meu ver, é um dos mais mal redigidos de todo o Código Civil. E alguns artigos, efetivamente, são muito mal redigidos. Percebam o que está escrito aqui. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poder espalme, praticará ou administrar interesses. E segue o legislador. A procuração é um instrumento do mandato. Bom, diante de uma redação como essa, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: vocês já viram alguma vez alguma procuração? Ora, naturalmente que já viram, ou então, se não viram, basta procurar na internet qualquer espécie de procuração. E vem a pergunta: quantas encontramos numa procuração? A assinatura do representante, a assinatura do representado ou ambas? Bom, a gente só encontra a assinatura do representado. Não existe uma assinatura do representante. E esse já parece ser um elemento indicativo de que talvez aqui haja alguma coisa entre a procuração e o mandato por se falar ou por se descobrir. Talvez esses conceitos não sejam tão justos, tão próximos, tão sobrepostos quanto o outro. Mas, no artigo 653, na sua parte intermediária, o legislador diz: quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. Então, a segunda característica que a gente pode depender da leitura do texto do artigo 653 é de que, aparentemente, a razão de ser deste contrato, do contrato de mandato, é viabilizar a representação. É permitir que alguém acabe praticando negócios jurídicos não apenas no interesse de usar um nome alheio. E num cenário como esse, realmente, o texto legal não nos acaba favorecendo completamente. Por quê? Aqui eu apresento a vocês algumas espécies que eu vou tentar responder agora mesmo, já adiantando algumas considerações que eu iria expender em outros slides. Primeiro, são expressões sinônimas? A primeira pergunta é importante e, a meu ver, que oferece uma resposta em sentido negativo. Não, não são sinônimos.
Quando nós pensamos nos variados contratos típicos estabelecidos pelo Código Civil, então, para que serve uma bendita de uma compra e venda? Para gerar uma alienação onerosa de um determinado bem. Para que serve um contrato de doação? Para gerar uma alienação gratuita também de um determinado bem. Para que serve um contrato de locação? Proporcionar o uso e a fruição, então somente o uso de um determinado bem, em caráter temporário, com a contrapartida do pagamento de alguma espécie de aluguel. Fazendo-se mais ou menos uma espécie de indagação similar em relação ao contrato de mandato, para que existiria o contrato de mandato? Bom, aqui é importante, não estou bajulando, é uma questão séria, científica, que pode provar com base na doutrina que foi compulsada para a realização dessa análise. Nós vamos encontrar 90% dos civilistas brasileiros dizendo que o contrato de mandato serve para viabilizar a representação, e 10% dos juristas brasileiros, eu estou chutando alto aqui com os 10%, mas dizendo que o contrato de mandato serve para interposição, ou serve para viabilizar gestão, mas não necessariamente representação. Diz que esse contrato de mandato serve para viabilizar gestão, interposição, mas não necessariamente representação. Já vou tentar diferenciar esses conceitos para vocês. Autores como Pontes Miranda e Orlando Gomes foram os principais autores brasileiros que durante o século bateram para que esses conceitos de mandato, procuração e representação fossem separados. Então, o contrato de mandato, nunca se fala em mandato isoladamente, contrato de mandato é uma espécie de negócio jurídico que viabiliza alguma sorte de incumbência. Então, eu dou uma incumbência a alguém para que faça algo em meu benefício no mais das vezes. E para que essa pessoa, incumbido, o chamado mandatário, ele possa se desincumbir, possa realizar a administração, a gestão que lhe foi atribuída, muitas vezes ele vai precisar mesmo de poderes ser mandatário, precisará, em alguns casos, muitos, mas não em todos, em alguns casos ele precisará praticar alguns atos em nome de quem o incumbiu, o chamado mandante. Então, no contrato de mandato, nós vamos encontrar duas partes, o incumbente chamado de mandante e o incumbido chamado mandatário. E, a partir de alguns contratos de mandato, muitos, não todos, mas a partir de alguns contratos de mandato, é essencial para o mandatário conseguir concluir a sua tarefa que ele tenha posição outorgados pelo mandante. E esses poderes de representação serão outro um negócio jurídico específico chamado de procuração. Mas então, mandato e representação não se confundem, porque como nós veremos logo a seguir, haverá, por exemplo, a possibilidade de alguns contratos de mandato desprovidos de representação. Já dou aqui a vocês até alguma espécie de exemplo. Há algum tempo, eu precisava comprar um determinado livro, isso antes da pandemia, um determinado aqui na capital. E, de repente, o dono do sebo já conhecia a minha pessoa e, no final das contas, os livros que acabam sendo por mim procurados, eles não têm o preço na capa. Então, o preço acaba sendo estabelecido pelo vendedor com base na figura do comprador. E numa situação como essa, quando você já se torna conhecido do vendedor, muitas vezes o interesse do comprador já é um elemento que acaba sobrelevando o preço, né? E o que eu acabei fazendo para conseguir comprar o livro, mas num preço justo, não por um preço ínfimo, mas também sem deixar que ele prevalecesse da minha vulnerabilidade, do meu interesse. Eu acabei lançando mão de um mandato sem representação. Acabei recrutando a minha irmã e pedi à minha irmã, minha mandatária, que acabasse adquirindo em nome dela, no próprio nome do mandatário, um determinado objeto que satisfaria um interesse meu. Essa hipótese de mandato, no qual o mandatário acaba atuando em seu próprio nome e não em nome do mandante, acaba sendo chamado de mandato sem representação. Então, aí a gente já começa a perceber que mandato e representação não acabam se confundindo, porque, no mais das vezes, nós teremos mandatos representativos necessários para que o mandatário cumpra a sua tarefa de mandante, mas haverá mandatos desprovidos de representação, em que o principal intuito, aliás, do mandante será o se ocultar, fazer com que o terceiro, com o qual se estabelecem relações, não tenha conhecimento de que ele é o principal interessado na conclusão daquela espécie de tarefa. Mandato e procuração são expressões sinônimas? Na verdade, não. Dentro da redação da parte final desse artigo 653, onde se diz a procuração é um instrumento do mandato, talvez, a meu ver, é a minha posição, também a posição do Pontes Miranda, a posição do Orlando Gomes, quer dizer, a posição deles, e que eu acabei adotando como minha, não, mas para tentar salvar a redação do artigo, talvez nós pudéssemos dizer, a procuração é instrumento do mandato, mas não é o instrumento por excelência. Por quê? Quando um determinado cliente me procura no escritório de advocacia, ele diz, olha, Estevam, eu gostaria que você viesse a defender os meus interesses, e eu analiso a documentação que ele traz, ele não levanta da cadeira da sala de reuniões sem ter assinado dois negócios jurídicos, duas espécies de instrumentos. Ele assina de um lado a procuração e assina de outro lado um contrato de prestação de serviços, que algumas vezes será um contrato de prestação de serviços, em outros casos será um contrato de mandato, mas a procuração sempre estará presente, mas em instrumento autônomo.
E o que é que é o processo? Será o contrato de honorários, como a gente costuma chamar, ou a procuração? É a procuração. É a procuração o instrumento que interessa aos terceiros, no que diz respeito a essa operação de incumbência. Estevão, deixa eu te atrapalhar um segundo, cara. Imagina, fique à vontade. Acho que é importante também, e para tentar pontuar um pouco melhor isso, é mostrar também qual é, eu não sei se você vai chegar a isso depois, mas para já ajudar aos alunos também, algo que eu acho que é preponderante. O conteúdo do que vai estar escrito no mandato é diferente do conteúdo do que estará escrito na procuração. O conteúdo é diferente. Por isso que a gente pode começar de uma maneira bastante até simplória, dizendo de forma clara, são coisas diferentes, exatamente porque os conteúdos são distintos, né? Exatamente, exatamente. Os conteúdos são absolutamente inconfundíveis entre si. Eu não trouxe nenhuma espécie de modelo para repassar a vocês a respeito de procuração e de clausulado no que diz respeito ao contrato em questão. Mas, de toda forma, se vocês quiserem, depois eu me comprometo. Mas no contrato de mandato, nós vamos encontrar a previsão dos direitos e dos deveres, dos direitos e das obrigações decorrentes dessa incumbência. Então, se o incumbido terá direito a uma remuneração ou não, quem responderá pelas despesas de execução dessa tarefa, dessa incumbência, quem terá, normalmente o mandante, de indenizar pelos prejuízos experimentados durante a execução desse tipo de incumbência, e na procuração não se fala a respeito de responsabilidades, não se fala a respeito de pagamento ou não pagamento de qualquer sorte de despesas. O que se fala na procuração é em atribuição de poderes. Então, eu não posso estar presente, hoje, a universidade, para assinar um determinado contrato, acabo encaminhando uma procuração a um determinado sujeito de minha confiança e está lá dito, pelo presente negócio jurídico ou pelo presente instrumento, externo repousada, brasileiro, casado, portador de cidadania, outorga a fulano de tal os poderes indispensáveis para a prática de certo e determinado ato ou negócio jurídico. Aliás, é importantíssimo que vocês tenham muito cuidado sempre que assinem, sempre que venham assinar alguma espécie de procuração. Aqui, eu nem tinha colocado isso como objeto da minha fala, mas já aproveite se o professor Leandro me der essa oportunidade. Por favor. Procurações, elas devem ser as mais restritas quanto possível for. A outorga de uma procuração bastante genérica pode ser muito confortável num primeiro momento, mas desconstruir os efeitos de uma procuração mal outorgada, quando o procurador acaba se revelando uma pessoa que não é merecedora de integral confiança, desconstruir esses efeitos acaba sendo muito mais trabalhoso. Então, a dica que eu daria a vocês, logo de antemão, né, como primeira espécie de recado a respeito da noção de procuração, é que a procuração deve ser sempre que possível restrita e sempre que possível também limitada quanto ao seu tempo de duração, quanto à sua vigência. Então, eu, Estevão, enquanto procurador, costumo receber várias procurações bastante amplas e genéricas. Mas isto eu lido com essa circunstância de maneira tranquila, porque, enquanto procurador, não vou acabar traindo os interesses dos principais, daqueles que me dão a incumbência e me dão esse poder. Principal, na autora das minhas procurações, nas quais eu vou ser representado, elas são extremamente circunscritas, acabam sendo bastante limitadas e todas, sem exceção, limitadas no tempo, para que elas acabem caducando pelo simples decurso de algum determinado prazo. Se for necessário estender os poderes, a gente acaba renovando essa autora. Tudo bem? Muito bem. Qual a diferença entre os conceitos de procuração e representação? Eu não sei se vocês se recordam das aulas de física que tiveram durante o ensino médio, mas se costumava falar que energia mecânica é igual a energia potencial, mas energia cinética. A procuração é, antes de mais nada, uma espécie de potência. Atribua ao professor Leandro determinada procuração para que ele me represente em determinada situação. Os poderes já foram outorgados, mas será que necessariamente os poderes vão ser exercidos? É possível que sim, mas é possível que não. Às vezes eu próprio acabo me adiantando, consegui afastar um obstáculo que teria para a prática de um ato e eu mesmo compareço. Às vezes o professor Leandro e eu acabamos tendo uma briga e fala, quer saber, eu não vou exercitar poderes quaisquer. A procuração existe e ali são atribuídos em potência poderes para que o procurador pratique atos em nome do representado. Se, por algum acaso, esses poderes vierem a ser exercitados, tudo aquilo que era mera potência acaba se tornando realidade, acaba se tornando representação em sentido técnico. É por isso que, logo que a procuração é outorgada, eu não costumo usar a expressão representado. Eu acabo sendo bastante rigoroso no que diz respeito à terminologia, e eu costumo falar em representando e não representado. Por quê? O representante que pode ser representado só será depois do exercício desses poderes por parte do representante. Então, o contrato com o professor
Leandro, ele passa uma incumbência, atribua a ele os poderes de representação para que ele eventualmente me represente em determinado ato ou negócio jurídico, e quando o professor Leandro pratica esse determinado ato em meu nome, aí sim o Estado deixará de ser representando e passará a ser um autêntico representado. E esse ato, por ele praticado, pode ser uma compra e venda, pode ser uma ação, pode ser um contrato de prestação de serviços, que foi firmado pelo professor Leandro em meu nome, será chamado de negócio jurídico representativo. Então, a procuração e a representação, elas não se confundem, muito embora estejam muitas vezes funcionalmente vinculadas uma à outra, tá bom? Quarta pergunta, todo mandato pressupõe representação? Pode haver mandato sem representação? Eu acabei me adiantando, dei aquele exemplo da minha irmã, que acaba comparecendo ao sebo. E é engraçado que muitos de vocês vão falar, puxa, o professor Estevam foi cavocar esse exemplo da irmã dele comparecendo ao sebo para dar exemplo de mandato sem representação. Olha, meus caros, por gentileza, se vocês tiverem interesse, pesquisem esse assunto. Normalmente, a designação que se vai dar no direito brasileiro será mandato sem representação. Mas, no direito italiano, no direito português, as referências que se costuma fazer, no mais das vezes, são a figura chamada interposição de pessoa. Essa interposição de pessoa é extremamente importante, sobretudo na área empresarial e também na área imobiliária. Então, quando determinada construtora, uma incorporadora, digo, ela quer construir um determinado edifício e, para tanto, ela precisa adquirir 9 ou 10 imóveis situados em quarteirão, ela não celebra contratos de qual incorporadora se apresenta aos diversos futuros vendedores daquelas unidades, daqueles imóveis que serão todos aglutinados posteriormente. Não, no mais das vezes, nós temos uma série de opções de compra que acabam sendo celebradas, mas mais do que isso, há normalmente o oferecimento, a apresentação de alguma espécie de pessoa interposta, alguém de confiança da construtora, da incorporadora, mas a incorporadora normalmente não aparece como sendo responsável pela oferta de aquisição dessas unidades, tá bom? Diga, o professor, fique à vontade para fazer qualquer consideração. Não, por favor. Perfeito, cara, eu estou aqui só concordando contigo, e eu adorei o exemplo que você deu por uma razão muito simples. Essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, ele é ordinariamente, não exclusivamente, mas ordinariamente, destinado aos meus alunos de duas turmas específicas, uma de contratos e a outra de reais. Então, assim, teu exemplo, ele encampa as duas ideias de uma maneira perfeita. E, inclusive, se vocês quiserem, é uma consideração histórica que me parece bastante interessante. Tentem descobrir depois, pela internet, a história da criação e da formação do Museu de Arte de São Paulo. É uma história bastante folclórica até, mas em que se unem 3 personagens, né? Lina Bobardi, a arquiteta responsável pela construção do Museu de Arte de São Paulo, mas, sobretudo, Assis Chateaubriand, o empresário das comunicações, e Pietro Maria Bardi, o professor de História da Arte. Como é que se formou esse acervo do Museu de Arte de São Paulo, que é mundialmente conhecido como sendo não um dos maiores, mas um dos acervos mais ecléticos do mundo? O professor Bardi não tinha um tostão no bolso, mas sabia o que e quais as famílias que na Europa do pós-guerra estavam dispostas a vender. Assis Chateaubriand tinha o numerário, né, tinha o dinheiro suficiente para viabilizar essas aquisições. Mas se o Pietro Maria Bardi ou Assis Chateaubriand na casa de uma dessas famílias para adquirir uma dessas obras de arte, assim como o preço dos livros, lá no exemplo que eu dei a vocês do sebo, o preço dos livros pagaria, também as obras de arte acabariam sendo sobrevalorizadas. Então, o que é que fizeram? Eles acabaram escolhendo, recrutando um funcionário de confiança do Chateau, dos diários associados, e esse sujeito ficou perambulando por toda a Europa com uma mala preta no bom sentido, viu? Mas com uma mala cheia de dinheiro, porque eles conseguiam pagar preço de mercado, valorizar à vista e de maneira muito mais rápida do que os museus norte-americanos, do que outros museus interessados nessas aquisições. Então, esse instrumento de interposição de pessoa, do mandato sem representação, ele é muito importante, mas em determinadas aquisições bastante específicas, tá bom? Então, só para ajudar também numa outra questão, só de situações extremamente elaboradas. A gente tem situações absolutamente cotidianas em que a gente tem mandato sem representação, de uma maneira muito simplista. Se você tem sala de aula, pede para o seu colega ir até a cantina comprar um refrigerante para você levar para sua sala de aula, em linhas simplórias, é isso que você acabou de fazer. Então, esse contrato, toda essa nossa discussão, ela vai desde a discussão para comprar um refrigerante na cantina, até a aquisição de obras de arte, como você trouxe o exemplo, aquisição de imóveis e inúmeras outras figuras. Então, isso mostra a amplitude e a relevância do tema
que você vem trazer para a gente. Isso. E, além disso, é importante a gente sempre compreender que, com ou sem representação, é um contrato de mandato, e é um contrato fiduciário, porque, às vezes, durante a execução do contrato, sabe-se lá por que cargas d'água, mas, às vezes, o próprio mandatário acaba se interessando, por exemplo, pelo objeto adquirido, e aí ele se recusa a efetuar a transferência da propriedade, a entrega, né, para ser mais preciso, do bem ao mandante. E, para isso, veio esse artigo 671, que não tem correspondência ao Civil de 1916, para tentar contornar, como bem disse o professor Leandro, é uma situação extremamente corriqueira. Pode ir desde as situações mais sofisticadas às situações mais corriqueiras, mas sempre carregado dessa noção de fidúcia, dessa noção de boa-fé e de confiança. Isso vai ser uma constante, sempre presente em quaisquer espécies de contratações em que se viabilize aí mandato com ou sem representação. Quinta questão, toda representação supõe mandato. Ah, não, sexta questão. Não, quinta. Toda representação supõe mandato? Pode haver representação sem mandato? Esse é o tema do slide que eu vou desenvolver logo na sequência, mas já adiantando, sim, pode, não mais frequente, a representação sem mandato, que é a representação praticada pelos representantes legais. Então, os genitores, também os tutores, curadores, os chamados, eu vou explorar isso no último itemzinho desse slide, mas os chamados representantes, os órgãos das pessoas jurídicas que as apresentam, eles também acabam emitindo declarações de vontade que percutem a esfera jurídica alheia, mas sem que haja qualquer espécie de contrato de mandato. E pode haver procuração sem representação? Também pode haver procuração sem representação e pode haver representação sem procuração. Nas hipóteses de representação legal, representação sem procuração e procuração sem representação, quando eu outorgo os poderes ao professor Leandro para que celebre um contrato em meu nome e aquela da procuração acaba ficando na gaveta, ou então eu mesmo acabo comparecendo para celebrar o contrato, e aí houve outorga dos poderes, mas não houve exercício dos poderes outorgados. Uma figura muito importante, que eu já tive a oportunidade aqui na faculdade, onde eu leciono, de trabalhar e ter uma espécie, não de desentendimento, mas de mal-entendido, inclusive com o professor, a respeito da diferenciação aí de uma outra personagem, que é o chamado núncio, ou missus. Quem é o núncio? Quem que é esse sujeito? O professor Leandro disse, se eu estou dando uma aula e peço ao meu colega, o professor Leandro, o senhor pode comprar, por gentileza, para mim uma Coca-Cola na cantina para que eu possa continuar as minhas atividades? E ele muito gentilmente vai e assim o faz. Nós estamos diante de um verdadeiro mandatário. Mas se em lugar do professor Leandro, a única pessoa que está ao meu alcance para viabilizar esse tipo de aquisição acaba sendo o meu próprio filho, e eu digo, Andrezinho, por gentileza, vá até a cantina e compra uma Coca-Cola para o papai, o meu filho Andrezinho, que tem 8 anos, que é um absolutamente incapaz, ele não pode ser meu representante. Mas o que ele pode ser? Ele pode ser meu núncio. O núncio, o porta-voz, o missus, ele simplesmente vai acondicionar uma declaração de vontade que é inteiramente alheia e vai depois regurgitar essa declaração de vontade para o terceiro com o qual a contratação vai ser celebrada. E por que é muito importante a gente diferenciar o representante do núncio? Isso também é uma espécie de recado. Infelizmente, agora, nós não temos o tempo suficiente para ser um pouco mais aprofundado. Eu não teria nem mesmo capacidade para tanto, mas a ideia é a seguinte: quem incorre em defeitos do negócio jurídico é o representante, muito raramente o representado. Quem incorre em erro, quem incorre em dolo, quem pode ser vítima de uma coação, no mais das vezes, é o representante. E algumas vezes também pode ser representado, sem dúvida alguma. Mas o núncio missus, ele não incorre em efeitos de declaração de vontade. Por quê? Porque a declaração de vontade perfeita e acabada acaba sendo entregue pelo próprio principal ao núncio, que simplesmente vai torná-la presente novamente. Então, ele não tem interferência na celebração de um negócio jurídico graças a uma manifestação de vontade própria. Na representação, não. O representante, pelo menos na chamada representação direta, o representante externa uma vontade que é própria, mas que gera efeitos jurídicos ante terceiros, ante o representante. O professor Estevam dá poderes para o professor Leandro vinculá-lo em um determinado contrato por meio, e no momento em que o professor Leandro firma o contrato, o negócio jurídico representativo, a vontade é dele. No entanto, os efeitos da vontade dele acabam gerando consequências na esfera jurídica do representado, desde que a procuração permitisse a emissão da declaração de vontade naquelas circunstâncias. Depois eu terei, inclusive, a oportunidade de tecer uma outra consideração a esse propósito, se vocês me permitirem, tá bom? Estevam, deixa eu te fazer uma pergunta, então. Quando você for fazer essa análise, você vai falar da figura do casamento ou não? Porque aí eu... Não, então deixa eu te fazer uma pergunta. Porque isso é uma das grandes discussões e tentando também mostrar
a transversalidade do tema, como o tema mandato, procuração, representação, ele se espraia por inúmeros campos do direito. Uma das discussões que eu acho que são extremamente interessantes quando se fala de casamento, por exemplo, é a possibilidade ou não do casamento por procuração. E aí, sempre que a gente fala de casamento por procuração em aula, chega num dado momento em que aparece uma discussão, uma dúvida. Se o representado pode ter a sua manifestação de vontade alterada pelo representante no momento da realização do casamento. Ou seja, se a pessoa escolhida pelo representado pode, na hora do casamento, falar: não quero casar porque o casamento é por procuração. E aí vem a grande discussão se o casamento por procuração, ele efetivamente tem por base um mandato, ou se o sujeito que atua nesse momento, ele é simplesmente um núncio. E aí, acho que é um tema extremamente relevante, porque ele recai exatamente na afirmação que você acabou de fazer, que na representação, efetivamente, no mandato, efetivamente, para ser mais adequado, no mandato, o sujeito manifesta, mas em benefício alheio. No caso do casamento por procuração, tecnicamente, ele é só um núncio. Você concorda com essa visão? Você pensa de forma distinta? O que você pode ponderar acerca do tema? Então, na verdade, eu diria que em matéria de direito de família, e particularmente no que diz respeito ao casamento, tudo acaba sendo objeto de uma espécie de análise sui generis, de uma análise merecedora de uma atenção especial. Por quê? Porque vocês vão ver, vocês têm a oportunidade de observar, é que infelizmente eu não tenho esse artigo do Código Civil do casamento por procuração aqui comigo, mas de toda forma, vocês vão ver que os contratos, o contrato de mandato em geral e a procuração ordinária que se acaba otorgando no foro, corresponde a um negócio jurídico receptício. Então, normalmente, para que os efeitos dessa outorga de poder de representação possam ser prejudicados, para que eu possa revogar, por exemplo, a procuração, haverá necessidade de ciência por parte do próprio representante de que o representado cassou aqueles poderes, de que o negócio, o contrato de mandato, havendo a confiança, se considerou extinto e que os poderes de representação foram revogados. No entanto, no que diz respeito ao casamento, a situação é tão sui generis que existe disposição legal específica no Código Civil dizendo que essa revogação, ela gera os efeitos no momento em que eu acabo cassando os poderes. Exato. E não no momento em que essa revogação se torna conhecida do destinatário. De toda forma, tudo vai depender da análise do caso concreto. E eu explico por quê. Se houver alguma sorte de liberdade conferida àquele que emite a declaração de vontade na solenidade, se houver alguma mínima manifestação, alguma mínima liberdade, nós estaremos diante necessariamente de um mandato e de uma representação, de uma procuração. Se não há nenhuma espécie de liberdade, se simplesmente nós estamos reproduzindo uma declaração de vontade inteiramente alheia, aí nós estaríamos diante de uma anunciatura. Agora, ainda assim, mesmo que se considere uma autêntica procuração, é uma procuração merecedora de uma análise bastante sui generis. Porque, em primeiro lugar, a fidúcia, o elemento fiduciário subjacente é absolutamente evidente, é absolutamente peculiar, é sui generis. Estevão, só para te auxiliar... É bastante evidente. Diga. Só para auxiliar aqui, eu peguei o artigo específico do Código que fala da figura do casamento. Ele é só um pedacinho, é o primeiro artigo que trata disso. É o 1535, cara. Ele começa dizendo simplesmente assim, ó: presentes contraentes em pessoa ou por procurador especial. Exato. E aí ele continua, juntamente com testemunhas, o oficial de registro, e por aí vai. Então, ele simplesmente, ele não fala, e acho que isso é uma questão interessante, e ajuda também a gente fazer essa distinção. Ele não fala que há um mandato prévio, e ele fala que há uma procuração. Então, tem aquela distinção técnica que você trouxe no início. Exato. Né? Exato. Bem observado, Soleno. É muito importante aqui a gente observar que, no mais das vezes, haverá uma junção entre essas espécies de figuras, mas elas são tão inconfundíveis que aí, repisando as considerações do professor Leandro, é que eu iria falar isso no finalzinho, mas foi iniciativa... Não, para com isso, tô só sendo fiel ao fato de que, no final, eu vou abordar isso. E só para complementar, o artigo que fala especificamente do casamento e procuração é o 1542. Tá? Que tem o caput com 4 parágrafos. Tá? Mas ele também não traz nada muito diferente. Ele começa dizendo que pode celebrar-se mediante procuração por instrumento público com poderes especiais. Depois ele vai falar de revogação. Isso.
que é a Exato. questão peculiar. A revogação do mandato não necessita chegar ao conhecimento do mandatário. Exato. E isso é uma peculiaridade típica do casamento, da procuração otorgada para o casamento, celebração do casamento, mas que não se observa no que diz respeito ao mandato ordinário. Então, é uma situação bastante peculiar. Aliás, veja, professor Leandro, nisso eu tenho que ser bastante sincero. Logo que eu entrei para trabalhar aqui na faculdade, aqui de São Bernardo do Campo, tinha sido aprovado a questão de muito tempo. Então, se perguntou à época para 2 professores, um professor que era o mais antigo, professor decano, e perguntaram também qual era a minha opinião a respeito do divórcio de escravatura. E realmente parecia que não ia dar nenhuma espécie de discussão, mesmo porque as perguntas não foram feitas presencialmente, mas alguma espécie de burburinho, né? E quando perguntaram para o professor decano se ele era a favor ou contra, pensando que ele seria conservador, ele disse: eu sou extremamente favorável, porque nós precisamos reduzir algumas espécies de formalidades para que o divórcio se promova, é uma dor de cabeça imensa e tudo mais. E quando vieram perguntar para mim o que eu achava, a minha posição foi completamente surpreendente para eles, porque eu disse que era contrário. Mas por quê? Porque hoje em dia é muito mais fácil eu dissolver um vínculo conjugal, um vínculo matrimonial, do que dissolver determinadas espécies de contrato de prestação de serviços. Principalmente o prestador de serviços acaba sendo bastante insistente, acaba sendo reticente na dissolução. Sim. E aí nós temos uma instituição por debaixo do casamento. Então é exatamente por isso que no âmbito do direito de família, e particularmente no que diz respeito ao casamento, a procuração acaba ganhando todos esses contornos bastante especiais. Mas, como bem ressaltado, é exatamente por isso que a matéria da procuração e da representação, no Código de 2002, ela acaba sendo trazida para a parte geral do Código Civil, porque não havia grande conforto em continuar se estudando isso junto do contrato de mandato, como se fez durante a vigência do Código 16, né? Manda bala. Não, eu concordo contigo. Para mim é uma modalidade absolutamente sui generis de representação. E agora, eu costumo falar para os meus alunos que durante os bate-papos, quem se manifesta é a pessoa jurídica do professor e não a pessoa física do professor. Isso. Então, eu costumo fazer ponderações técnicas e nem sempre a minha opinião. Eu deixo sempre a opinião para o final, mas nesse momento eu trago a minha opinião. No meu entendimento, a atuação do sujeito que representa no casamento específico é uma figura meramente, entre aspas, meramente, denúncio. Porque denúncio, não tem liberdade nenhuma. Porque na minha visão, ele não tem a possibilidade ou o direito de falar: não, eu não quero que o professor Esteban, que me conferiu a possibilidade de representá-lo nesse momento, case com você. E aí, exato, tanto para mim, ele é uma figura de denúncio, que, na minha concepção, nesse caso específico, essa atuação gera consequências de responsabilidade civil. Sem dúvida. Não, está certíssimo. Porque se fosse representante, ele poderia falar o que ele quisesse. Agora, ele não tem a condição de representante porque ele não manifesta a vontade própria em interesse ou benefício alheio. Ele apresenta a vontade alheia. Como eu dava essa aula, eu não estou dando mais essa aula específica, eu costumava usar uma analogia bem simples, mas que eu acho que funciona. Nesse caso, esse sujeito no casamento, ele é simplesmente como se for um gravador. Ele é um gravador que tem a voz do sujeito e simplesmente liga o gravador na hora exata e repete a voz do sujeito. Nada além disso. Exato. E aí eu vou ter que fazer uma única pergunta, e essa é para satisfazer uma curiosidade minha. Esse colega da discussão era o professor que fora o diretor um tempo antes? Sim, exatamente. Pergunto porque ele foi... Eu pergunto porque ele foi meu professor quando eu fiz a graduação aí na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Depois ele foi meu colega. Eu tenho uma profunda admiração pelo professor Pimenta. E o professor Pimenta... Eu também, ele deve estar certo. Não, e o professor Pimenta eu uso em algumas aulas minhas, porque eu lembro, e olha como às vezes o professor marca, né? Eu me lembro do meu primeiro ano de faculdade, foi meu professor no primeiro ano de faculdade, e ele, quando falava da lei de introdução ainda ao Código Civil, à época, né, a lei de introdução às normas de direito, ele usava uma frase, né, com aquela característica do interior que ele tinha, que ele dizia algo que era mais ou menos assim: onde o intérprete não fizer distinção, não cabe, onde o legislador não fizer distinção, não cabe ao intérprete fazê-lo. E é um negócio incrível, porque assim, entregando um pouco algumas informações aqui, isso foi no ano de 95, e eu não esqueço disso. É uma das coisas que eu não esqueci, e até hoje, coisas sobre interpretação, eu uso exatamente as palavras do professor Luiz Antônio Pimenta. Então, desculpa essa digressão aqui, mas é que você falou dele, eu lembrei instantaneamente. Peço desculpa aos alunos também.
Não, mas é que a gente se emociona ao lembrar de alguns professores que marcam muito a nossa vida, e é por isso que o professor, quando se manifesta, ele tem que ter muito cuidado, porque a relação desenvolvida entre os alunos e os professores em sala de aula é uma relação fiduciária, e muitas coisas que às vezes o professor fala e não acaba sendo gravada por ele próprio, porque acaba estando aturdida com as questões do dia a dia, elas marcam de maneira absolutamente indelével na cabeça de quem escutou aquela fala, né? Exato. Então, eu tô do mundo e tenho certeza que o professor Pimenta está certo, mas talvez eu tivesse uma posição um pouquinho diferente, pelo menos na época, né? Sim. Muito bem. Com relação aos órgãos das pessoas jurídicas, a única observação que eu gostaria de fazer, complementar, diz respeito a uma terminologia que no direito brasileiro é usada por Pontes e Miranda e muitos autores, seguindo a esteira do Pontes e Miranda, mas nem sempre dando crédito ao criador, né, dessa inovação terminológica, acabam depois também sustentando isso. Na verdade, os órgãos das pessoas jurídicas não as representam, mas as apresentariam. Qual a diferença entre representação e apresentação? O representante torna presente aquele que poderia estar presente sem que houvesse representante. Então, eu, Estevam, poderia estar presente para a celebração de determinado contrato, ou não estando presente, estarei presente graças à atuação do meu procurador, meu representante. Já as pessoas jurídicas só podem se tornar presentes, graças à teoria orgânica, Dirk, só podem se tornar presentes graças à atuação dos seus órgãos. Então, os órgãos das pessoas jurídicas, assim como o meu braço é parte indissociável do Estevam, os órgãos das pessoas jurídicas não as representariam, mas as apresentariam. No entanto, é uma questão terminológica, um excessivo rigorismo, talvez, mesmo que toda e qualquer espécie de contrato do qual faça parte uma pessoa jurídica, sempre vai falar pessoa jurídica tal, nesse ato representada por quem de direito. Não se vai falar em representação. Mas é uma contribuição terminológica, né? Sim. Slide, o que se deve entender por representação? Qual a diferença entre os conceitos de mandato, procuração e representação? Bom, as diferenças eu já dei, tentando pelo menos exibir naquilo que havia de mais relevante, mas a representação, aqui é importante nós observarmos uma coisa. Existem algumas espécies de diferenciações que são importantes porque tem grandes consequências jurídicas. Mesmo recebia uma mensagem, um e-mail de um aluno, me perguntando a diferenciação entre atos fatos, atos jurídicos em sentido estrito e negócio jurídico. É uma diferenciação rigorosa, tal, mas que tem grandes consequências jurídicas. Da mesma forma, prescrição e decadência. Da mesma forma, contrato de comodato, contrato de mútuo, no que diz respeito aos empréstimos de coisa fungível e de coisa infungível. No que diz respeito à representação, ela vinha no Código Civil de 1916 trabalhada como se pensava à época, com base no artigo 84 do Código Civil francês. Se pensava, como, aliás, consta do artigo 1216 e do próprio artigo 653 do Código de 2002, que sempre que houver mandato, haverá necessariamente representação. Então, a dicção, o artigo 653, eu já acabei criticando no slide passado, mas uma coisa que precisa observar, não havia nenhuma disciplina autônoma da representação no Código Civil de 16. No Código Civil de 2002, existe uma disciplina autônoma. Essa disciplina não é extremamente robusta, é uma disciplina bastante mirrada, ela conta com 6 artigos tão somente, importantíssimos. Por quê? Porque grande parte, na verdade, todos esses 6 artigos não têm nenhuma espécie de correspondência no Código Civil Brasileiro de 1916, todos eles são artigos inovadores, mas, ao meu ver, nem tudo aquilo que havia de representação acabou sendo transposto para a parte geral do Código Civil. Então, lá, entre os artigos 115 a 120 do Código Civil, vocês vão encontrar uma disciplina quase que completa da representação. Por que ela não é uma disciplina completa? Porque ela precisa ser integrada, graças ao artigo 120, né, pelas regras sobre representação que continuam constando dos artigos 653 e seguintes, junto ao contrato de mandato, na representação negocial ou voluntária, e também na representação legal, tudo aquilo que se fala, por exemplo, a respeito dos tutores e curadores, lá no âmbito do direito de família. Mas já foi alguma espécie de avanço e hoje nós temos uma disciplina relacionada à representação autônoma em relação à disciplina do contrato de mandato. Agora, o grande problema é que se vocês fizerem uma enquete, eu já tive a oportunidade de fazer essa enquete com os professores, alguns professores com quem eu travei contato, principalmente na época em que eu fiz o doutoramento, mas se vocês fizerem uma enquete e perguntarem o que se entende por representação, 90% dos professores de direito civil vão dizer que representação é a emissão de uma manifestação de vontade por parte de um representante em nome do representado. Então, para 90% dos civilistas brasileiros, e eu não estou dizendo que eles estão errados, mas, a meu ver, isso não corresponde inteiramente à verdade, representação seria a atuação necessariamente em nome de outrem.
E qual é o senão que eu acabo apresentando essa espécie de consideração? É que além dessa chamada representação direta, nós vamos ter uma chamada representação indireta. O que é a representação indireta? É a interposição de pessoa. É a situação na qual o vulgo, o representante, muito mais econômico representante do que propriamente jurídico, né, nesse significado mais corriqueiro, essa expressão, ele atua não em nome alheio, mas atua por conta alheia. Quando minha irmã vai comprar o livro, quando o meu colega vai comprar uma Coca-Cola na cantina, quando a pessoa interposta, funcionários diários associados, comprava as obras de arte por toda a Europa, quando o sujeito acaba adquirindo os imóveis no interesse da incorporadora, nós temos em todos esses casos uma espécie de representante indireto, em sentido econômico. E essa representação direta, ela é importante por quê? Porque se vocês tiverem a oportunidade, depois estudem que a representação indireta é o elemento que distingue o contrato de mandato do contrato de comissão. Entre os artigos 653 a 692 do Código Civil, nós temos, a maioria da doutrina, eu não concordo inteiramente com isso, mas um contrato em que privilegiada seria a representação direta. E na comissão, aí estou de acordo, na comissão nós temos a representação indireta. Por quê? Porque o comissário é ele que se vincula propriamente com os terceiros, que não mantém qualquer relação direta com a figura do comitente. Ele atua no interesse do comitente, mas quem se vincula diretamente com os terceiros acaba sendo a figura do comissário, do representante. Por isso, essa figura da representação indireta, muitas vezes acaba sendo, de certa forma, negligenciada pelos nossos civis, sendo muito estudada, sobretudo pelos nossos comercialistas. Tá? Aqui menciono no penúltimo alvéolo, né, desse slide, que a representação direta pode ser compreendida como efeito legislativo da eficácia dos negócios jurídicos. Ordinariamente, quando nós temos representação direta, tudo o que é feito pelo representante é feito pelo representante, corre erro, é ele que pode ser vítima de uma espécie de coação, é ele que, no mais das vezes, acaba incorrendo em defeito da declaração de vontade, mas tudo que é emitido pelo representante despenca como eficácia diretamente na esfera jurídica do representado, desde que os poderes de representação permitissem, né, esse tipo de externação de vontade. Eu vou dar um exemplo a vocês daqui a pouco, com base no caso prático, que não é um caso real, é um caso que foi inventado por mim, mas que evidencia a importância de se conferir os poderes que estavam constando da procuração em caso, sobretudo, de infidelidade do procurador. Como o professor Leandro falou, no caso do sujeito que fica a pé e diz não vou me manifestar tal como pretendia quem me otorgou os poderes de reputação, às vezes existe alguma espécie de possibilidade não apenas de controle, mas inclusive de mecanismos de sancionamento daquele que acabou não se mostrando merecedor da confiança que foi atribuída, tá bom? Isso tem tudo a ver com a questão da fiducia que você trouxe lá no começo da nossa conversa, né? Exatamente. Tanto isso é verdade, que, Leandro, me permita a sinceridade. Essa análise dogmática relacionada ao contrato de mandato, nós temos um amigo em comum, o professor Alberto Gosson. O professor Alberto Gosson sempre, nosso desembargador aqui do Tribunal de Justiça, ele sempre me cobra. Estevam, você vai dogmática da distinção entre mandato, procuração e representação? E eu postergo isso, né? Mas um dos elementos que vai ser abordado nesse trabalho, que eu pretendo escrever no futuro, se Deus me permitir, é exatamente a importância do elemento fiduciário para evitar a utilização de alguns remédios que são típicos dos contratos bilaterais e típicos dos contratos onerosos. Mas eu vou reservar isso para falar no finalzinho da nossa conversa. Perfeito, tá bom? perfeito. Muito bem. No que diz respeito às modalidades de representação direta, como eu já antecipava para vocês, nós vamos negociar a representação legal. A representação legal típica lá do livro 4, da parte inicial do Código Civil, na parte de família, não, típico do livro de família, e também a representação que eu não costumo chamar de representação voluntária. De cada 10 civilistas, cada 100 civilistas, 90%, 9 de cada 10 civilistas falam em representação voluntária. E eu finco o pé em falar em representação negocial. Por quê? Aqui não é uma questão só de terminologia, é uma questão que me parece muito importante, sobretudo quanto às consequências. Não basta que o professor Estevam queira que o professor Leandro seja seu procurador. A minha vontade, embora presente, muitas vezes confessada, é insuficiente para que o professor Leandro seja meu procurador. É indispensável que essa minha vontade seja vertida em um negócio jurídico específico chamado de procuração. No momento em que a minha vontade é vertida nesse negócio, é vertida em uma procuração, é instrumentada na procuração, aí sim, o professor Leandro pode se tornar meu representante desde que efetivamente exerça os poderes. Eu falo isso porque, em sala de aula, às vezes eu falo para um aluno, olha, gostaria de deixar Thais, caso eu viesse a falecer. Caso eu morra logo
logo depois da aula, sem ter feito testamento, a minha vontade de deixar os bens era confessada. No entanto, testamento não houve, porque aquela vontade não foi vertida em negócio jurídico. Então, aqui, eu faço questão de dizer, a procuração, ela viabiliza a representação negocial, não meramente vontade. É lógico que deverá haver vontade, mas a vontade é um elemento necessário, porém não o suficiente para que isso surja. Aqui, observando e reiterando aquilo que foi destacado graças ao exemplo do professor Leandro e também aquilo que nós observamos no finalzinho do slide passado. O que é indispensável em toda e qualquer modalidade de representação, seja direta, seja indireta? A existência de um munus, ou seja, deve o representante, seja um representante direto, aquele que atua com base numa procura de representação legal, deve o representante indireto, aquele que é uma pessoa interposta, está atuando nos interesses alheios, deve sempre ele se comportar como aquele que exerce uma espécie de poder-dever, um poder funcional. O pai tem determinadas espécies de poderes sobre os bens dos filhos menores. No entanto, ele não deve lançar mão desses poderes em benefício próprio. Ele sempre exercita esses poderes no interesse do próprio representado. E da mesmíssima forma, no âmbito contratual, no âmbito do contrato de mandato e da representação direta, deve o mandatário sempre se portar na estrita observância do que seria o interesse do mandante. Ele se comporta, ele tem realmente poderes, mas não tem poderes para exercitar de maneira arbitrária. Ele tem de exercitar esses poderes sempre no melhor interesse do representado, no melhor interesse do contrato de mandato do chamado mandante. Segunda característica típica das modalidades de representação direta e representação indireta, e dentro da direta, a negocial e a legal, sempre caracterizadas pela mais absoluta boa-fé. É exatamente por força da existência de uma base fundada na boa-fé que todas as despesas que acabam sendo experimentadas pelo procurador, pelo próprio mandatário, no exercício do contrato de mandato, desde que sejam despesas razoáveis, ainda que não tivessem sido autorizadas, elas acabarão sendo objeto de uma espécie de ratificação e serão satisfeitas pelo próprio mandante, desde que não tivessem sido vedadas, desde que não tivessem sido proibidas, exatamente porque ambas as partes devem se comportar em boa-fé recíproca. E, finalmente, também o caráter intuito personae da incumbência. Aqui, sempre que se falar em caráter intuito personae, a gente tem que fazer uma reserva. Se vocês forem ao artigo 667 do Código Civil, verão que, às vezes, é possível, sim, a delegação, a subrogação dos poderes inerentes ao contrato de mandato e à outorga de poderes de representação por meio da procuração, graças ao chamado subestabelecimento, mas apenas quando esse subestabelecimento não for expressamente vedado. Exatamente em função do caráter personalíssimo e também da boa-fé que acaba informando esse tipo de contratação e, no que diz respeito aos seus desdobramentos, também a representação que acabará sendo exercida. Apenas para finalizar aquilo que já tinha sido apresentado no slide anterior, por que não se pode confundir procuração com representação? Em primeiro lugar, porque a procuração é o negócio de outorga de poderes que poderão ser exercitados ou não. Mas, não só por isso, porque a representação, muitas vezes, ela encontra a sua base numa outorga de poderes de representação via procuração, e, às vezes, no que diz respeito à representação legal, não haverá esse negócio de incumbência, tá bom? Aqui, uma observação que eu precisava fazer, e preciso fazer agora, porque eu não vou mencionar aí da análise. Então, talvez seja uma consideração pequena, mas importante. Assim como o professor Leandro disse, e com toda a razão, que a procuração para a celebração do casamento é uma procuração toda especial e que merece uma análise bastante diferente daquela que se costuma desenvolver de ordinário no âmbito das procurações, há uma outra modalidade de procuração que, infelizmente, nós não temos a possibilidade de analisar de maneira mais miúda numa conversa como essa, mas que é a procuração do artigo 685 do Código Civil, que é a chamada procuração em causa própria, ou procuratio in reinsurum, que é a procuração que vem do próprio direito romano. Por que essa menção especial que eu faço a procuração em causa própria? Porque, normalmente, e para tudo em direito, os senhores devem saber isso, é importante conhecer as regras, sim, mas é importante também conhecer as exceções. Em 99% dos casos, desculpem, o procurador, ele atua no interesse do principal, no interesse do representado. No entanto, nessa modalidade específica, muito específica do artigo 685 do Código Civil, chamada de procuração em causa própria, o procurador atua em nome do representado,
em nome do principal, mas ele está administrando interesses que se tornaram seus. Por isso que a procuração em causa própria muitas vezes acaba sendo compreendida como verdadeiramente uma espécie de negócio de alienação disfarçado. Então, às vezes, determinados direitos não acabam sendo cedidos de maneira expressa por meio de um contrato de cessão, uma cessão de posição jurídica contratual, mas eles acabam sendo cedidos de maneira oblíqua, graças à chamada procuração em causa própria. É um instrumento que foi muito utilizado no direito imobiliário, depois, por razões tributárias, acabou sendo menos utilizado, inclusive graças ao advento do contrato de compromisso de compra e venda, mas acaba sendo utilizada nos dias atuais por razões bem específicas, inclusive no âmbito da chamada propriedade industrial. Tá bom? Apenas, então, para a gente acabar fixando determinadas informações. Tanto a procuração se confunde com o mandato, que eu havia perguntado a vocês no comecinho da nossa conversa, o que é que nós juntamos aos autos do processo? Apenas a procuração. Para a parte que litiga com o meu cliente, interessa apenas e tão somente saber se este sujeito que se apresenta como representante, o Estevão, se ele tem poderes para falar em nome do seu cliente, se ele tem poderes para receber citação, se ele tem poderes para confessar, se ele tem poderes para transigir, se ele tem poderes para participar de uma audiência. Agora, quanto eu cobro de honorários do meu cliente, se ele vai reembolsar as despesas ou não, quando a prestação de contas se dará, quais serão as indenizações que me terão de ser pagas por parte do meu constituinte? Tudo isso diz respeito ao chamado contrato de advocacia. E por que, aliás, eu gosto de usar a expressão contrato de advocacia? Porque, muitas vezes, o advogado ele vai trabalhar sendo verdadeiramente um mandatário, mas haverá situações em que o advogado vai desenvolver as mesmas tarefas, mas sob uma veste jurídica outra, ou de prestador de serviço, ou mesmo de trabalhador, vinculado a um contratante por meio da CLT. Tudo depende da análise das circunstâncias do caso concreto. Em alguns casos, aquele que presta serviços jurídicos, ele está vinculado em uma relação de subordinação. Se não existe equiparação, se existe um vínculo de subordinação, nós estamos diante de um advogado empregado. Se nós estamos diante de uma espécie de vínculo em que existe equilíbrio, não estamos diante de alguém que se vincula por meio de uma relação trabalhista, mas aí nós precisamos saber se se trata de um advogado vinculado por meio de um mandato ou se trata de um advogado vinculado por meio de uma prestação. Como que a gente faz essa diferenciação? É algo que eu observarei no final, mas já vou antecipar. Imaginem a seguinte situação. O cliente aparece no meu escritório e diz o seguinte: Estevão, eu gostaria que você me defendesse em uma determinada causa, já foi citado, o prazo da contestação já está correndo, estão aqui os documentos. Eu analiso os documentos e digo, olha, fulano, é viável sim que eu te defenda e os meus honorários serão de tanto. O cliente não regateia, ele não diz, olha, eu quero que os valores dos honorários sejam um pouquinho menor, mas o que ele pede? Ele diz, olha, nós estamos numa situação financeira peculiar, eu queria dividir os honorários em 3 parcelas. Quais seriam essas parcelas? A primeira com vencimento amanhã, ou depois do outorga da procuração. A segunda vai vencer na véspera do prazo de contestação, de escoamento do prazo. E a terceira, 30 dias depois do protocolo da contestação. Sai de lá o cliente com a procuração assinada e também com o contrato de advocacia assinado. Pergunto a vocês. Depois de algum tempo, no dia de contestar, no último dia do prazo, eu descubro que o sujeito não pagou a primeira parcela dos honorários e não pagou a segunda parcela. Será que eu poderia lançar mão? Esqueçam a regulamentação específica oriunda do Estatuto da Advocacia. Vamos pensar do ponto de vista contratual. Será que eu poderia lançar mão da exceptional ad implet contratos num contexto como esse? Eu fiz essa espécie de enquete com 6 professores da faculdade quando eu estava desenvolvendo doutoramento, lá na Faculdade de Direito da USP. 3 professores diziam que eu poderia lançar mão, esquecendo-se do Estatuto da Advocacia, pensando-se só sobre a perspectiva contratual. 3 diziam que eu podia suspender a execução e 3 diziam que eu não podia suspender. Os que diziam que eu poderia suspender a execução, eles se forravam no quê? No fato de que a outra parte não pode se completar indevidamente à custa do meu esforço, e, sobretudo, porque exceptional ad implet de contratos é um mecanismo defensivo tipo de todos os contratos bilaterais, de todos os contratos onerosos. Não foi a consideração toda vez que fizeram 3 professores com uma sólida formação romanística. Eles diziam, você não pode. Muito embora você não tenha recebido os honorários, ainda assim é seu dever gerir aquele negócio que lhe foi confiado. Atenção, negócio que foi confiado. A relação é uma relação de confiança, a relação é fidúcia, e por isso não pode o gestor abandonar a execução sem tomar em consideração os interesses da parte contrária. Mesmo que a parte contrária não tenha suporte possível. É por isso que aqui é importante a gente considerar que, em alguns casos, será um contrato de mandato e aí o mandatário estará muitas vezes de mãos atadas com relação à fé do próprio mandante, tá bom? Essa sua pergunta ela é extremamente maldosa, cara, porque assim, enquanto você fazia suas considerações, eu estava pensando aqui. Por um lado, evidentemente, a não satisfação da obrigação confere ao advogado, nesse exemplo que você trouxe, o poder de alegar, não vou cumprir a minha parte porque a parte contrária não fez aquilo que lhe cabia. Mas,
por ser um contrato que tem na sua essência o elemento da fidúcia, isso gera uma análise extremamente delicada. E aí, talvez até a gente pudesse agregar a isso alguns preceitos atrelados a critérios de solidariedade que poderiam, de alguma forma, ser vinculados a essa questão, porque as consequências do não cumprimento da sua parte do contrato como advogado seriam extremamente danosas à parte contrária. Então, assim, extremamente complicada a pergunta. Eu entendo que ela é adequada, mas, assim, eu poderia dizer para ti algo mais ou menos assim, e pode parecer que eu vou ficar em cima do muro, mas o advogado, ele não seria obrigado a cumprir a sua parte nesse contrato, mas ele deveria. Sim. É engraçado, Leandro, porque, do ponto de vista técnico, existem algumas regrinhas típicas desse contrato de mandato que a gente não encontra em outras espécies de disciplinas jurídicas. Por exemplo, se vocês forem ao artigo 690, 691, não, os artigos 689, 690 e 691, eles cuidam da hipótese de falecimento de uma das partes do contrato. Mesmo depois da morte do mandatário, sendo um contrato intuito personae, ou seja, a posição de mandatário não será transmitida aos herdeiros, os herdeiros devem atuar preservando os interesses inadiáveis do próprio mandante. Vejam, isso é absolutamente surreal, porque o contrato é um contrato intuito personae, já está extinto, porque uma das partes morreu, o caso mandatário, mas diz o legislador, exatamente em virtude da delicadeza da situação, do caráter fiduciário, da essência de solidariedade que esse instituto carrega, que os próprios herdeiros devem tomar as providências provisionais, providências de natureza cautelatória, para preservar os interesses do mandante. Então, eu concordo com a sua posição, acho que ele deveria fazê-lo, mas não sei se ele não estaria obrigado aqui, viu, Leandro? Estou sendo bastante sincero, porque é o tema, aliás, que eu pretendo inventar numa futura pesquisa. Mas vocês já conseguem perceber que a questão, pelo menos a mim, bastante espinhosa, né? Um assunto bastante delicado. Bom, é incrível. Eu achei extremamente interessante essa sua pontuação, porque, assim, ainda a gente estude, veja, faça inúmeras análises sobre o tema, eu não tinha pensado sobre essa perspectiva. É muito delicado. E não é à toa, Leandro, vocês são muito prolixos, mas não é à toa que o contrato de mandato, mas não é desde agora. O contrato de mandato vem no artigo 653, depois do capítulo 9, sobre o contrato de depósito. Se vocês forem à disciplina do Código Civil 16, mandato vem também depois do depósito. E isso não é das codificações civis brasileiras. Isso vem desde o direito romano. No livro 27 do Digesto, tem 50 livros. No livro 27 do Digesto, primeiro nós vamos encontrar a disciplina do contrato de depósito e depois a disciplina do contrato de mandato. Por quê? Porque são dois contratos caracterizados pelo elemento fiduciário. São dois contratos de custódia. Essa, a meu ver, é a razão de ser do contrato de mandato, com ou sem representação. Não seria a representação, seria a custódia. Mas a custódia do quê? De um determinado bem? No contrato de depósito, a custódia de um determinado bem. No que diz respeito ao mandato, a custódia de determinado interesse. A gestão de determinado interesse que acaba sendo encarregada à figura do mandatário. Então, essas duas figuras, elas me parecem, aliás, bastante peculiares. E exatamente por isso, elas têm peculiaridades que muitas vezes desoneram demais a figura do depositário e do depositante, e do mandatário. Vejam que no depósito, até a súmula vinculante número 25 do STF, cabia a prisão civil do depositário infiel, e nós estamos aqui diante de uma espécie de depositário que muitas vezes acaba trabalhando em caráter gratuito, e poderia ter uma sanção gravíssima, né, no que diz respeito ao nosso sistema. Então são figuras bastante delicadas e merecedoras de um tratamento, a meu ver, totalmente peculiar, totalmente diferente, tá certo? Bom, apenas para concluir, em síntese, o mandato corresponde a um negócio contratual e bilateral, com efeitos que normalmente se estendem e se circunscrevem exclusivamente às partes e mandatário. A procuração, não. Ela gera efeitos jurídicos perante terceiros, desde que os poderes outorgados nesse negócio unilateral venham a ser exercitados pelo procurador. E a representação corresponde ao resultado desse efetivo exercício dos poderes. Aí, eu já falei da diferença em dados, eu trouxe um caso prático a vocês, eu não quero amolá-los muito falando em demasia, mas então depois, se o professor Leandro puder repassar o caso para vocês, eu estaria muito feliz. Se você quiser, se você quiser esse material ou esse pedaço específico, e eu coloco, eu tenho usado aqui para os alunos aquele Classroom do Ótimo, é o que eu uso também aqui na escola. Então, aí eu copio o texto e coloco para eles analisarem, resolverem e trabalharem com questionamento. Seria
Ótimo, mas eu gostaria então de tomar liberdade, porque exatamente esse exemplo, o da bodas de prata e tudo mais, ele foi trabalhado por mim num artigo que eu escrevi. Legal. Então, vou mandar, além das transparências, o artigo em que eu tenho 5 casos práticos relacionados a contrato de mandato analisados, e eu encaminho para vocês, se vocês tiverem interesse, eu ficaria muito honrado de ver o trabalho analisado, tá bom? Se você quiser, pode me mandar todo o material que você tiver relativo ao tema, se você puder disponibilizar, é claro, que eu encaminho para os alunos em seguida. A gente, só para pontuar uma questão, hoje, eu não posso dar aula da matéria que eu efetivamente darei aula na faculdade. A gente tem uma determinação do reitor da universidade que as aulas não podem ser substituídas. Então, todo esse material que eu estou produzindo, eu tenho entendido como um material extra, um elemento extraordinário. Então, eu usaria isso para ajudá-los na compreensão desse tema mais lá na frente, quando eu for tratar efetivamente do tema de mandato e quando a gente for falar efetivamente disso. Ótimo, eu só não queria ficar tumultuando, criando problemas, mas se vocês tiverem esse material para vocês, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Ponto básico do fenômeno representativo, a semelhança daquilo que eu observava com relação ao mandato. Primeiro, a atuação do representante em nome do representado, na representação direta, e por conta do representado na representação indireta, na interposição de pessoa, naqueles exemplos lá que eu acabei dando a vocês. Sempre haverá munus, poder dever ou poder funcional, assim como, me desculpem a franqueza, alguns estão tendo, o professor Leandro falou, direitos reais. No artigo 1228 do Código Civil, o legislador diz que o proprietário tem as faculdades de usar. A meu ver, não se trata de faculdade, se trata de prerrogativa. Por que prerrogativa? Porque do exercício de uma faculdade, eu não posso experimentar qualquer espécie de sanção, qualquer espécie de censura. Então, se eu tenho uma determinada gleba imensa e que eu mantenho fechada improdutiva, se o artigo 228 estiver certo no Código Civil, eu não poderia ser vítima de qualquer espécie de desapropriação. No entanto, não exercício, né? Pelo não exercício. Exatamente porque, a meu ver, embora o legislador use determinadas expressões como faculdade, o proprietário tem a prerrogativa de usar, fruir, dispor, reivindicar e possuir. E, se não exercitá-las, eventualmente pode ser sancionado. O parlamentar tem a prerrogativa da imunidade de foro. E, da mesma forma, o representante tem a prerrogativa de utilizar os poderes de representação que lhe tenham sido conferidos, mas ele não tem poderes absolutamente soltos e que não esteja atrelado a alguma sorte de responsabilidade. Tá bom? E, finalmente, atrelado a uma ideia de boa-fé, em que se fundam as incumbências. Bom, aqui, para encerrar esta parte, eu gostaria de deixar bastante claro a vocês. Quando vocês atribuem poderes a outrem, fiquem muito atentos aos poderes que são atribuídos nesta procuração. Se forem poderes amplos, eventualmente vocês acabarão amargando aí as consequências de uma outorga excessivamente ampla. Para os terceiros, não importa o que consta do contrato de mandato, do contrato de incumbência. O que importa para os terceiros são as informações e são os poderes otorgados na procuração. Aliás, nesse sentido, eu gostaria de trazer a vocês, eu não sou um adepto fervoroso da utilização desses enunciados, mas tem um enunciado específico, na terceira jornada do Conselho da Justiça Federal, o enunciado 183, que estabelece que, em determinadas circunstâncias, para os casos em que o parágrafo 1º do artigo 661 exige poderes especiais, a procuração deve conter a identificação do objeto. Então, os poderes têm que ser expressos, não podem ser implícitos, precisam ser especiais, porque são poderes peculiares, vinculados, por exemplo, à celebração de compromisso, à conclusão de uma transação, alienação de um determinado bem imóvel, outorga de hipoteca. E, além de poderes especiais, poderes específicos. Eles precisam aludir, inclusive, ao objeto daquela operação. Aqui, acabou saltando uma tela, deixa eu acabar fechando aqui. Bom, o mandato, em princípio, respeita apenas tão somente a relação de incumbência e frustração. Esse prático que eu passei no slide anterior, inclusive eu pediria que depois vocês analisassem, imagine que, como disse o professor Leandro, o procurador, ele seja infiel em relação ao principal e resolva que não vai cumprir aquelas instruções que lhe tinham sido dadas. Ordinariamente, se ele tem poderes para praticar aquele ato que contraria as instruções, mas que não contraria a procuração, ordinariamente o terceiro não tem nada a ver com isso. E o sujeito que otorgou os poderes de representação vai ter de agarrar um contrato que acabou sendo firmado contrariamente às instruções que ele deu ao mandatário, mas que não chegaram ao conhecimento do terceiro. Mas se por algum acaso
o terceiro souber que os poderes que foram dados na procuração estão sendo mal utilizados pelo representante, aí com base no artigo 119 do Código Civil, vejam, não é artigo relacionado a mandato, é um artigo relacionado à representação, mas com base no artigo 119 do Código Civil, o contrato acaba sendo anulável, ele pode ser no plano da validade. Exatamente. Estevão, uma coisa que eu acho... Desculpa ter te interrompido, cara. E uma coisa que eu acho extremamente interessante, interessante e importante, é o conteúdo do artigo 119 do Código. Ele é um texto extremamente delicado, ele merece uma análise bem pontual, bem cuidadosa, e, infelizmente, eu não sei se é uma impressão que eu tenho, mas, assim, muitas vezes é um artigo para o qual muitos colegas nossos não dão tanto valor, não dão tanta importância, porque acham que essa questão, de uma certa forma, vai ser analisada novamente, ou vai ser analisada quando se tratar contrato de mandato. E aí que me parece que é um erro, viu, Leandro? Eu concordo plenamente contigo, porque eu acho o artigo 119 um artigo muito delicado. Você tem que analisá-lo com muita atenção para não deixar passar elementos técnicos preponderantes. E muitas vezes ele é relegado assim a um segundo, terceiro plano de apreciação. Você me permite fazer uma ou duas considerações sobre esse artigo? Por favor. Então vamos lá. O exemplo que eu trabalhei com vocês no slide anterior. Imaginem que eu dê poderes ao professor para comparecer à comarca de Santos e comprar um determinado imóvel em meu nome. Na procuração, eu otorgo poderes, abrir poderes para Leandro comprar imóvel em nome de Estevão Lai Pousada. Deixamos de lado a procuração. Eu converso com o professor Leandro e digo, Leandro, eu quero que seja comprado aquele imóvel X que fica situado atrás de um banco da praça, onde eu passava as tardes de domingo tomando sorvete com a minha esposa. O professor Leandro sabe qual é o imóvel que tem que ser comprado, mas eu dou poderes amplos e genéricos para a aquisição de qualquer imóvel na procuração. No dia de comparecer à comarca de Santos e exercitar os poderes de representação, o professor Leandro e eu acabamos brigando. E ele acaba comprando, exercitando os poderes que constam da procuração, um imóvel diferente, que está situado do outro lado da cidade. Será que esse contrato pode ser anulado, sim ou não? Em linha de princípio, não. Foi exatamente por isso que, quando o professor Leandro falou, e o procurador depois se nega a cumprir a vontade do mandante. A meu ver, a regra que normalmente se vai aplicar é do 679 do Código Civil. O que é que diz o 679? Dê uma olhadinha. Ainda que o mandatário contrarie as instruções do mandante, se não exceder os limites do mandato, leia-se, se ele não ultrapassar os poderes da procuração, ficará o mandante obrigado para com aqueles com quem o seu procurador contratou, mas terá contra este ação pelas perdas e danos resultantes da inobservância das instruções. Então, de ordinário, se a procuração permitir comprar qualquer imóvel, a compra e venda vai ser considerada existente, válida e eficaz, vai gerar consequências, e eu vou me acertar, professor Leandro, uma ação de indenização, mas tudo de maneira circunscrita ao contrato de mandato. Agora, diz o artigo 119 que o professor Leandro mencionou. Vejam, é anulável um negócio concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado, se tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com aquele tratou. Se por algum caso, mesmo que a procuração diga de maneira genérica a aquisição de qualquer imóvel em Santos, mas se chegou ao conhecimento do vendedor do imóvel que o interesse do Estevão era comprar um imóvel específico e não aquele que estava sendo vendido, por mais que a procuração, em princípio, permitisse a aquisição de imóvel diferente, não haverá a validade plena do contrato celebrado. Exatamente porque esse artigo, a solução não está no 679, não está no regime do mandato, está no regime da representação. Esse é brilhante e irrepreensível artigo 119 do Código Civil de 2002. Desculpa a extensão. E eu acho importante ver se você concorda com a minha informação. Fazendo uma distinção bem simplória entre os dois artigos, a questão é, o artigo 119 permite que o negócio jurídico realizado seja invalidado. Esse é o grande ponto. O artigo 679, salvo o melhor juízo, ele não permite. Então, se o sujeito que te procura, se o teu cliente, ele quer a invalidação do negócio jurídico, você não vai achar solução no 679. E aí vem o grande cuidado que eu acho que a gente tem que tomar. E aí falo principalmente para a formação dos alunos. É importante que a gente tenha essas informações, que a gente lembre dessas coisas, porque se, por exemplo, acontecer do sujeito vai procurar o advogado no seu escritório, e o advogado não tem muito conhecimento do que está tratando, ele vai no índice remissivo do código e vai procurar mandato, e vai caçar lá no mandato onde tem alguma informação de que eu posso invalidar o negócio jurídico por conta, o negócio jurídico não, o mandato, nem sempre as pessoas fazem essa relação, mas como eu posso invalidar o mandato se o sujeito a quem eu outorguei essa atribuição não fizer aquilo que eu esperava. E lá ele não vai encontrar. Ele vai encontrar essa solução na teoria geral.
Por isso que teoria geral é tão importante, né? Eu não posso. Aqui eu tenho que tomar partido mesmo, porque aqui na faculdade as coisas não funcionam talvez da melhor forma. Eu não estou criticando da faculdade onde eu trabalho que eu trago o pão para casa. Mas o professor de parte geral, ele vai ser professor de parte, desde que não promova nenhuma remoção, né? O que acontece? Eu sou momentaneamente professor de parte geral do Código Civil. E quando eu digo que parte geral é importante, às vezes os alunos falam, não, ele está protegendo a área de trabalho dele. Não, tecnicamente, aí eu me socorro da autoridade Teixeira de Freitas. A parte geral do Código Civil, isso, por favor, grifem isso com muita atenção, ela não é parte geral só do direito civil, ela é parte não só do direito básico, ela é parte geral do direito como um todo. Por isso que Teixeira de Freitas que a parte geral foi um código geral. E no Código Civil nós temos apenas o conteúdo da parte especial. Bem ressaltado pelo professor Leandro, nós temos que combater sempre que possível os conhecedores de índices emissivos. Não pode. Índice emissivo só em último caso. Tá certo? Eu comungo plenamente da sua visão. Eu costumo falar muito isso para os alunos e as minhas primeiras aulas, todos os semestres, é trazendo alguns elementos de parte geral que eles vão precisar de qualquer maneira. É preponderante saber parte geral por uma razão que, e você bem mais simplório, Estevão, do que você foi. Você invocou Teixeira de Freitas. Eu vou invocar uma coisa muito mais simples. É lógica. Se é parte geral, é porque serve para tudo. Se a parte geral está no começo, é porque tudo que vem dali, vai a seguir do que está escrito ali, pressupõe o conhecimento daquilo. E, salvo a existência de informação expressa em qualquer outro momento, tudo aquilo que está na parte geral se aplica a todo o resto do código. Então é essencial saber parte geral. É imprescindível. Eu dei aula durante muito tempo em cursinho preparatório para exame da OAB. Eu costumava dizer para os alunos alguma coisa mais ou menos assim. Existem coisas que você aprende, por exemplo, em contratos, em reais, em famílias, sucessões, que são extremamente específicas. Mas aquilo que você aprende em teoria geral, você pode usar para solucionar questões de qualquer uma dessas outras áreas. Então, se em algum momento você precisar focar em estudar uma coisa só, de todos os livros do Código Civil, se você só puder estudar uma coisa, estude parte geral. Porque é da parte geral que vão emanar as soluções para diversas outras questões. E muitas vezes o próprio código, ele repete informações que já estão descritas na parte geral, que não estariam dali, porque elas já estão na parte geral. É quase que fosse como se fosse um reforço daquela informação. Mas isso é preponderante. Se algum dia você precisar de um apoio nessa sua manifestação, conte comigo. Para mim, parte geral é a coisa mais importante do Código Civil. Isso mesmo. E olha, não falo só pelo Código Civil. Eu vi quando a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, muita gente, me desculpem a franqueza, mas eu falo como quem vê de fora, tá? Porque eu não sou processualista. Mas eu via alguns processualistas que tinham uma sólida formação em teoria geral do processo e outros que tinham uma boa formação, mas tinham uma formação muito mais derivada do código. Quando da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, aqueles que não tinham uma sólida formação na parte de teoria geral do processo estavam correndo a reboque da nova legislação, fazendo comparações, mas ainda inseguros, sobretudo em formar juízos críticos com relação à nova regulamentação. Ao passo que aqueles que têm uma boa formação em teoria geral, que ela normalmente permanece quase que blindada da atuação do próprio legislador, eles não apenas faziam essa adaptação, essa acomodação de maneira muito mais livre, muito mais rápida, mas o juízo crítico que eles acabavam emitindo acabava sendo muito mais convincente. Concordo. Então, acho que estamos de acordo com relação a isso, tá bom? Concordo plenamente contigo. Apenas para caminhar em direção à conclusão dessa conversa, eu gostaria de dizer o seguinte, que o Código Civil de 2002 avançou em relação ao Código 16 ao colocar 6 artigos lá na parte legal do Código Civil sobre representação. Faltou. Tem muita coisa que continua na disciplina do contrato de mandato e que diz respeito tecnicamente à procuração e à representação. Por exemplo, se a procuração pode ser subestabelecida, principalmente particular ou não. É um tema interessantíssimo, mas isso não diz respeito ao mandato. Isso não diz respeito à incumbência, isso diz respeito à representação. A meu ver, deveria estar na parte legal. E por que eu faço questão de destacar isso? Porque nós vamos encontrar alguns códigos no direito estrangeiro que seguem exatamente a mesma cartilha do Código 16 e, aliás, foram as fontes que nos orientaram na confecção do Código 16. Em particular, o Código Civil francês de 1804. Ele mistura, é o sistema de miscigenação entre procuração e representação. Quem acabou levando a efeito pela primeira vez em texto legislado a distinção entre procuração, mandato e representação foi o Código Alemão, BGB, de 1896. E depois, na esteira dessa distinção, o Código Italiano de 1942, que permanece em vigor, e também o Código Civil Português. Eles fizeram um apartamento pleno, uma separação completa. O que nós fizemos no direito brasileiro foi uma separação parcial. Por quê? Eu tive a ocasião
quando eu estava concluindo a tese de doutoramento, o anteprojeto de parte geral do Código Civil, e esse anteprojeto é de 1975, está mencionado aqui no segundo alvéolo desse penúltimo slide. Graças a uma deferência, eu não posso deixar de destacar isso. É engraçado porque outro dia eu tive um problema de dente e precisava entrar em contato com o meu dentista. Liguei para o consultório do meu dentista, e tudo isso antes da pandemia. E ele não pôde me atender, quem me atendeu foi a secretária, pediu para adiantar o assunto, deixei o recado e eles se tornaram uma semana depois. O dente estava quase que consertado sozinho. Curiosamente, quando eu tive de redigir a tese de doutoramento, eu precisava do acesso não ao projeto de 75, o projeto foi publicado, mas o anteprojeto de parte geral do Código Civil, que é de 1970. E esse anteprojeto nunca foi publicado, e eu consegui entrar em contato com o ministro José Carlos Moreira Alves. Para vocês, aí, informação importante, o professor Leandro sabe disso, o ministro Moreira Alves teve mais tempo de ministro do STF do que eu tenho de vida. Ele foi não apenas ministro, mas decano e presidente do STF. Foi presidente da República durante esse período em que foi ministro do STF, presidente do STF, durante algumas oportunidades. E foi ele o presidente da Assembleia Nacional Constituinte quando da sua instalação. Foi dele que o falecido deputado Ulisses Guimarães, deputado constituinte, recebeu a presidência. Curiosamente, eu ligo para a casa do ministro Moreira Alves e quem atende? Ele próprio. Ele próprio atendeu a ligação. Quando eu fiz a solicitação, o estudante, em lugar dele ser ríspido e grosseiro, como seria de se esperar de grande parte dessas personalidades, ele, na mesma oportunidade, me pediu o endereço, disse que ele tinha esse anteprojeto, mas ele não sabia muito bem onde estava. Depois de alguns dias eu entrei em contato novamente, ele confirmou que tinha feito a fotocópia, mas que precisava eu com ele para tanto contar com a colaboração da esposa. E no momento que eu dei o endereço a ele, eu morava no bairro do Ipiranga. Mas ninguém fala bairro do Ipiranga, fala Ipiranga, mas eu, falando com o ministro, né, foi extremamente formal, bairro do Ipiranga. E eu vi, quando chegou a correspondência para minha casa, foi ele próprio que tinha tido carinho e a deferência de encaminhar aquele projeto. E aí eu não posso deixar de ser absolutamente fiel aqui quanto ao fato de que algumas pessoas desenvolvem as funções mais importantes da República e continuam sendo dotados de uma humildade absolutamente invulgar. É o caso do ministro Moreira Alves. E com esse anteprojeto que ele acabou encaminhando, essas fotocópias, eu percebi que muitos dos artigos relacionados ao contrato de mandato seriam remetidos à parte geral. Não apenas esses 6 artigos, mas muitos outros. Mas ele acabou vencido nessa comissão e já podemos dizer que houve um apartamento parcial. Então é por isso que eu digo que a sugestão dele foi parcialmente acolhida pela comissão de juristas, no trabalho em comissão, e alguns artigos que nós encontramos ainda hoje na disciplina do mandato, eu selecionei aqui como exemplo o artigo 657, podem ser considerados como atinentes à representação e não propriamente ao mandato. Eu trouxe aqui para incluir a vocês alguns exemplos de mandatários em sentido bastante impróprio, que nós podemos encontrar fora dos escritos do Código Civil. E mandatários leiam como meramente incumbidos, não quer dizer que houve efetivamente o contrato de mandato, exato. Então, o diretor de empresa, esse sim, pode efetivamente ser mandatário em sentido rigoroso. E aí isso é engraçado, porque se vocês estudarem o estatuto, né, da atuação dos diretores em empresa, vocês vão ver que o diretor empregado, é raro, mas ele pode fazer greve. Mas o diretor que é mandado, ele não pode fazer greve, exatamente em função da relação fiduciária. O responsável por substituição não seria mandatário, porque é uma incumbência derivada da lei, ex lege, não derivada de uma manifestação de vontade. Os mandantes, né, os mandantes teriam nos executores do crime mandatários, no sentido de incumbência, é lógico que o regime de responsabilidade aqui é tudo próprio, não haveria autêntica contratação. E aí sim, uma personalidade que eu gostaria de invocar, exatamente em jeito de conclusão da nossa análise, que é o advogado que exercita as suas atribuições no foro. E aí eu encerro com uma espécie de dúvida, né, de pequena indagação que eu formularia a vocês. Eu já adianto que é melhor que eu mesmo responda a isso, porque provavelmente a minha resposta está mais agradável. Os poderes da cláusula de judícia, será que eles podem ser otorgados a um indivíduo que é desprovido de habilitação em direito? Ou seja, será que eu posso otorgar uma procuração ad judícia para um torneiro mecânico, por exemplo? É uma questão importante. Por quê? Se vocês forem, eu não pus aqui o artigo nas transparências, mas se forem o artigo 103 do Código de Processo Civil atual, o de 2015, está dito: a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na OAB. Parágrafo único, é lícito a parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Não estou pensando aqui em juizado especial, estou pensando numa causa concreta. Imaginem que há alguns anos eu precisei fazer uma viagem
repentina. E às vésperas, por exemplo, da viagem, vamos supor que eu tivesse sido surpreendido por uma citação e precisasse constituir um advogado. Vejam, às vezes, por uma questão emergencial, eu não conheço nenhum advogado no qual eu tenha grande confiança, mas tenho uma imensa confiança em meu pai, que não tem tampouco formação jurídica. Será que eu poderia otorgar a procuração com a cláusula de judícia ao meu próprio pai, que não tem formação? E a resposta seria, a meu ver, em sentido afirmativo. Por quê? Porque, atenção, o exercício dos poderes da cláusula adjudícia só pode ser feito exercício por quem tem a formação em direito. Mas a simples outorga dos poderes inerentes à procuração adjudícia pode ser feita a alguém que não tenha formação em direito, exclusivamente para que essa pessoa que goza da minha confiança os subestabeleça a um profissional do direito que tenha sido recrutado da melhor forma possível e que possa exercitá-los corretamente. Exatamente por isso, eu acabo sugerindo a vocês uma diferenciação, e aí acabo concluindo a nossa conversa, né? O direito humano, ele não conhecia a figura do representante, mas ele conhecia duas figuras, a do mandatário, como é natural, mas conhecia também a função do procurador. Professor, mas qual a diferença entre mandatário e procurador, já que representação não havia? É que o procurador, ele era um incumbido para a administração de um patrimônio geral, e sempre caracterizada essa incumbência pela existência de uma relação de confiança. O mandatário no direito romano, vejam como as coisas mudam muito com o passar do tempo, ele era incumbido para uma atribuição bastante específica e não havia necessariamente uma relação de confiança entre o incumbente e o incumbido. Quando eu não tenho nenhum médico na família, quando aos 16 anos de idade eu comecei a ter dores muito fortes de estômago, meus pais, pasmem, quem que eles foram procurar para saber como curar aquela dor? O pediatra. Vocês vão dizer, mas uma irmã de 16 anos de idade vai ser tratada pelo pediatra? Vejam, meus pais não queriam que o pediatra cuidasse do meu mal-estar, mas que ele recomendasse um gastroenterologista que fosse de confiança para os meus pais, porque meus pais não conheciam nenhum gastroenterologista, mas tinham no pediatra a confiança inerente a essa relação fidejussória, essa relação fiduciária. Então, o procurador é dotado dessa confiança. Originariamente, o mandatário não era no direito romano, e essas figuras que parecem ser próximas, né, acabam sendo bastante distintas com o evolver aí de todo esse tempo, tá bom? Eu peço muitas desculpas a vocês por essa fala que acaba sendo às vezes muito alongada, né? Vou tentar fechar aqui a projeção e fico à inteira disposição de vocês, ser útil, tá certo? Estevão, só uma coisa muito simples, cara, assim, eu só posso te agradecer. A sua análise é técnica, delicada, perfeita, pontual. É um prazer poder desfrutar de um bate-papo com um cara incrível como você, que analisa as questões técnicas da forma necessária, nas suas minúcias imprescindíveis, que infelizmente não é algo que a gente vê de forma recorrente. Então, eu só posso te dizer mais uma vez que eu escolhi muito bem o amigo para bater esse papo com os meus alunos, porque, olha, é maravilhoso, cara. Eu agradeço pela oportunidade. Leandro, me perdoe, mas agora vou ser bastante informal. Por favor. Leandro, é uma dádiva para mim poder conversar com vocês a respeito de um tema que me é muito caro, porque foi com esse tema que eu consegui realmente atingir o momento mais importante da minha carreira acadêmica. E foi a última pesquisa séria que eu acabei desenvolvendo, o professor Leandro sabe disso, como professor aqui na faculdade eu acabo sendo jurista, são 35 horas efetivas dentro de sala de aula, e não há quase tempo para que eu possa pesquisar, sobretudo em função de algumas atribuições administrativas. Então, enquanto assunto, enquanto tarefa, puxa, já foi para mim uma alegria muito grande poder falar com vocês. Em segundo lugar, porque eu tenho um carinho imenso pela Universidade Federal da Bahia, porque foram vocês os únicos que no Brasil acabaram dando um pouquinho de trela para esse trabalho, sobretudo Teixeira de Freitas, que acabei escrevendo. Foi um trabalho que foi mais reconhecido, às vezes, fora do Brasil do que no Brasil. E vocês me deram a oportunidade de comparecer e foi uma alegria muito grande. Então, mas finalmente, além disso, rever o Leandro, rever o meu grande amigo, é sempre um prazer muito grande, é uma alegria, e eu fico contente. Tá vendo? No meio dessa porcaria dessa pandemia, sempre tem alguma espécie de aspecto positivo. E graças à utilização que se fez cotidiana, né, dessas ferramentas eletrônicas, vamos ver se a gente consegue manter esse contato sempre que possível. Eu vou tomar como empréstimo, vou tomar empréstimo aqui para a Faculdade de São Bernardo, porque os nossos alunos tenho certeza que vão aprender muito contigo. E foi uma oportunidade muito interessante para mim de conversar com vocês todos, tá bom? Mais do que um prazer poder falar contigo, e sempre que você precisar, o que você precisar, você sabe que você tem total
disponibilidade de minha parte. E, Estevão, eu vou te fazer um comentário aqui, e não quero que pareça potente ou qualquer coisa que o valha. Eu sei que você tem a possibilidade, a disponibilidade, o acesso a buscar o desenvolvimento dessa sua pesquisa, né, da continuidade da sua pesquisa em qualquer lugar do mundo. Mas eu, desde já, deixo as portas abertas da pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Caso você tenha interesse em fazer um pós-doc tratando disso, cara, seria uma honra tê-lo na Universidade Federal da Bahia, tá? E a gente, se você quiser, a gente conversa sobre isso no momento apropriado. Eu sei que 35 horas de sala de aula coisa, não é vida. Não é vida. Eu tinha essa mesma realidade até pouco tempo, quando estava dando aula aqui em São Paulo. Então, assim, eu sei o tamanho da dificuldade que é, mas, de qualquer sorte, as portas estão mais do que abertas para ti, tá? Se você quiser procurar e tiver essa intenção, repito, eu sei que você, um cara com a tua qualidade técnica, tem a possibilidade de fazer estágio de pós-doutorado em qualquer lugar do mundo, mas caso queira fazer esse contato ainda maior com a Universidade Federal da Bahia, a gente está lá de portas abertas para você, cara. Mas vai ser uma alegria muito grande. Pode ter certeza que vai dar tudo muito certo, tem interesse sim, e vamos estreitar cada vez esses contatos de uma maneira cada vez mais próxima, tá bom? Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, então depois vocês me encaminhem. Já tomamos o tempo, professor Estevão, de uma forma exagerada hoje. Eu acredito que tenha conseguido gravar esse material e vou disponibilizar para vocês depois. Então, logo o Estevão me encaminha aquele slide, as informações eu coloco lá para vocês, para a gente poder discutir, tá? E agradeço demais a todos.